Olá, nós estamos aqui para mais um podcast Casados para Sempre. E hoje nós vamos estar falando sobre o papel do homem e o papel da mulher. Então, fica ligadinho, mas antes disso, né, se inscreve, não apenas assiste, né, esse conteúdo, mas se inscreve, dá um comentário aí, dá um like, compartilha com o máximo de pessoa que você puder compartilhar, tá bom? Então, eu sou a Gisélia do Márcio. Eu sou o Márcio da Gisélia. E nós somos Casados Casados para para sempre. Então, nós vamos começar aqui hoje falando, né, sobre esse tema que é bastante discutido, né? Porque quando coloca essa questão aí do papel do homem e da mulher, não, mas o homem não faz isso, a mulher não faz isso, né? Aí, às vezes, se atropelam, um tá no lugar do outro, e aí as coisas acabam, às vezes, funcionando, mas não flui. Né? Nesse contexto familiar. E a gente sabe que para que as coisas funcionem, é necessário cada um no seu lugar. E vamos usar aquela expressão, né? Cada macaco no seu galho, né? Porque muitas vezes o macaco está no galho do outro e aí acaba arrebentando. Então, nós vamos, cada um, ficar no seu lugar. E hoje nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, quando Deus nos criou e nos projetou, Ele projetou cada um com uma função e um papel a desempenhar nesse relacionamento, nesse casamento. Então, nós vamos começar hoje com o papel do homem, né, pastor Márcio? Exatamente. Eu gosto de dizer que o casamento ele não tem piloto automático, não é? Como uma aeronave, você tem um piloto e tem um copiloto, né? Parece às vezes até uma redundância, mas não é. Se você tomar um pouco de conhecimento sobre como uma aeronave ela é operada, você vai ver que o copiloto ele tem atribuições diferentes do piloto, né? E eles juntos em harmonia, eles conduzem aquela aeronave. Agora a aeronave ela tem uma vantagem, ela tem um piloto automático, que determinadas funções ela vai tomar ação por si própria. O casamento não tem piloto automático, né? Então eu trago essa triste revelação. Casamento não tem piloto automático. Então vai ter que cada um cumprir os seus papéis para que o casamento possa fluir e, claro, ter um retorno disso tudo. É maravilhoso e a gente entender que o próprio Deus, quando ele coloca ali, ele já começa a dizer e ele faz, né, essa ligação entre Cristo e a igreja. Né? Então, ele já vem nos ensinando qual papel e como a gente deve desempenhar. Então, Cristo, ele já simboliza ali o quê? O marido, o noivo, né? E a igreja, a noiva, a esposa. Então, nós precisamos olhar esse papel. Então, quando eu busco um referencial de esposa, um referencial de esposo, eu vou buscar em Cristo. Então, eu vou buscar em esposa, eu vou buscar na igreja, no papel que ela desempenha. Então, nós vamos começar aqui. Qual é o papel, pastor Márcio, do homem aqui? O primeiro papel do homem. A gente pode falar principalmente da proteção, né? Essa proteção tem que ser muito equilibrada. Às vezes a gente vê que o excesso da proteção, ela é um grande problema, né? Só um exemplo. Se a sua esposa é uma pessoa que costuma dramatizar demais as coisas e você acolhe isso de uma maneira muito intensa, a possibilidade de ela entrar numa depressão é maior ainda, né? Um outro detalhe, às vezes também tem a questão em que a esposa ela usa o emocional dela para extrair algo do marido. E pela falta de proteção que ele tem que trazer, que proteção é essa? Corpo, alma e espírito. A gente fala de proteção, geralmente nós homens vamos entender o seguinte: não, eu cumpro com as minhas obrigações, eu não deixo faltar nada em casa, né? Eu procuro suprir as necessidades da minha esposa, da minha família, para que as contas estejam em dia, a alimentação, enfim, todo esse vestiário. Mas isso é uma parte, não é? Não basta a gente somente estar atento para esse exterior e não estar atento para necessidades espirituais, emocionais. Eu gosto muito da história de Eucana com Ana, não é?
Porque a Bíblia diz que Ana era estéril, ela não tinha filhos, e Penina tinha vários filhos de Eucana, que eram as duas esposas de Eucana. E quando Eucana ele vai oferecer esse sacrifício, ele oferece o sacrifício pelos filhos que ele tem com Penina e entrega uma porção para ela. Mas para Ana, a Bíblia diz que Eucana amava mais Ana. E pela angústia que ela vivia de não ter filhos, ele entregava uma porção dobrada, dupla para ela. Ele tinha essa sensibilidade de entender que Ana precisava de uma atenção diferenciada. E aí eu digo que isso é uma proteção. Poucos homens, muitas vezes, têm esse entendimento que ele precisa dar uma atenção diferenciada para uma determinada área da vida da sua esposa ou até mesmo da sua família. Muito bom. Então, a gente vê que essa proteção é através da palavra de Deus, é através da oração, né? É, como diz, né? É com empatia e não com simpatia, né? Então, é aquele homem que ele vai olhar para aquela mulher, né? Ele não vai fragilizá-la mais do que ela está, né? Mas ele vai olhar ali naquele momento, aquele potencial que aquela mulher tem. Né? Porque muitos acabam fragilizando. A Bíblia diz que a mulher, ela é a parte mais frágil. Ele não fala que é a parte mais fraca, né? Sim. Então, não é fraca. A mulher, ela não é fraca. Ela é frágil. Ela é uma pessoa mais delicada, né? Que requer um pouco mais de atenção, porque Deus nos fez assim. Mas ela não é uma pessoa que não consegue fazer as coisas, que não consegue pensar, né, que não consegue colocar uma opinião, expressar uma opinião, porque quando coloca essa questão do marido como protetor, é como se aquela mulher ela não pensasse, ela não tivesse voz, né? Ela não pudesse, ai não, ela vai ficar aqui, coitadinha dela. Ela fosse incapaz, né, de tomar decisões, né? Exatamente. Então, a gente começa a observar que isso não é uma questão real. Então, a gente precisa entender que esse homem, ele é o protetor, mas o protetor desta casa, desta família, dessa mulher, porque a Bíblia vai dizer que Cristo, ele é, né, o cabeça de todo homem. E o homem, ele é o cabeça da mulher, né? Olha, eu penso que a gente vive extremos, né? Na década passada, né, década de 80, 90, até mesmo na virada do século, ainda próximo do ano 2000, nós vivíamos um extremo em que a mulher quase não tinha voz, não é? Então, o homem tomar decisões sozinho, isso era muito comum, isso era muito cultural, tá? Inclusive dentro das igrejas. Isso. A gente via pouca manifestação feminina, a mulher ela tinha que andar na sombra do homem, né? E a sombra ela nunca está do lado, ela sempre está atrás, né? Então a mulher tinha que ter essa posição. Viramos o século e a gente tem uma explosão diferente. Então esses extremos eles são perigosos. Por quê? Isso. Porque esses extremos eles descaracterizam a formação do padrão familiar estabelecido lá no Éden. Uau. Né? Então, hoje a gente vive um extremo. Qual é o extremo? Muitas vezes a mulher querendo tomar um papel que não é dela, um papel de liderança. Então, tanto um papel que eu mencionei nas décadas passadas como do atual, ambos são perigosos. Aonde é que está o equilíbrio? O equilíbrio está exatamente na palavra de Deus. Amém. A Bíblia, ela esse divisor e esse orientador e principalmente balizador de como o casal deve se comportar, não é? Então, essa dotação que Deus deu à mulher, essa habilidade que Deus deu à mulher, de ela enxergar aquilo que o homem não enxerga, é o equilíbrio para o homem. Amém. E esse posicionamento do homem de proteção é o equilíbrio da mulher. Então, há uma complementação um na vida do outro. Não Amém. torna o homem maior e nem menor. E também não torna a mulher nem maior nem menor. Simplesmente torna os dois um. Amém. Amém. Então, é interessante. Agora nós vamos passar. Nós já vimos aqui que o homem, ele é o protetor. E a mulher, a palavra diz que a mulher, ela é a auxiliadora. Em Gênesis 2, versículo 18, a palavra diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora, ela vem do hebraico e ela quer dizer circundar. Então, não se trata somente de um papel
secundário, mas sim um papel vital na vida da mulher. O que é circundar? Circunda, né? Quando a mulher circunda o seu marido, ela dá apoio, ela dá exortação e ela dá conforto. Apoio, exortação e conforto. Então, nós precisamos entender o nosso papel. O seu papel não é secundário, né? Veio aí, como o pastor Márcio ainda há pouco colocou aqui, sobre a questão que a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu vi que o feminismo, ele te deu um novo óculos. Ele te deu uma nova visão, ele te deu um novo olhar. E aí ele te deu esse óculos, você colocou e você olhou esse papel tão lindo que Deus deu a nós como auxiliadoras idôneas, a palavra diz, auxiliadora idônea. Aí veio o feminismo e disse para você assim, auxiliadora é uma função secundária. Auxiliadora é você ser capacho do homem. Auxiliadora é você ser empregada do homem, é você Humilhada, não ter voz, né? Então, ela trouxe isso para a mulher. E a mulher pegou isso, né? E colocou aqui. E, infelizmente, queridas, quero falar aqui para vocês que, infelizmente, eu gostaria muito que tivesse lá no mundo. Lá com as pessoas do mundo. Não, mas infelizmente isso adentrou as nossas igrejas. Infelizmente, nós caminhando por aí, andando por alguns lugares, trabalhando com mulheres, nós observamos que tem muitas mulheres que têm essa mentalidade, inclusive verbalizam isso, infelizmente até nos púlpitos. Né? E aí, infelizmente, a gente vê o feminismo adentrando a igreja. Então, eu quero te dizer o quê? Que você tem um papel importantíssimo. Quando o Senhor ele te chama de auxiliadora, ele diz Aézer. Olha só, Aézer. E quando a gente vai verificar essa palavra, a gente vê em 2 momentos o Senhor falando essa palavra, usando essa palavra, Ézer. É para quê? Para o Espírito Santo, ele diz, olha, eu vou, mas o Consolador virá, o Ézer. E aí ele diz, quando ele faz a mulher, a Ézer, aquela que vai trazer apoio, aquela que vai trazer consolo, aquela que vai trazer também exortação. Então, esse papel o Senhor confiou a nós, né? Então, olha quão importante é. Mas a gente deixou o mundo, deixou as ideologias, deixou as influências externas serem maior do que a palavra fala a nosso respeito. Então, você foi feita para ajudar, para ser apoio, para ser conforto, para ser consolo e muitas vezes até para trazer exortação. E a gente vê isso na própria palavra, né? Porque quando a gente olha lá para Débora, a gente vê uma mulher que está lá, vê um comandante do exército, Débora era juíza, ela ali, comandante do exército, e quando aquele comandante do exército chega com ela, né, e diz, olha, eu só vou para essa guerra se tu fores, Débora, né? E Débora ali exorta ele no momento também, porque ela diz assim, olha, eu só quero te dizer uma coisa, eu vou, mas eu quero te dizer que essa guerra não terá o teu nome. Mas vai vir pela mão de uma mulher, porque vai ser uma mulher que vai matar. E nem era ela. Quem é Jael que mata. Então, aquela mulher, naquele momento, ela exorta. Deus deu uma missão para você, mas você está terceirizando essa missão. Ele repassou a autoridade dele. Exatamente. Né? Ela não tomou a autoridade dele. Essa é a diferença. Perfeito. Né? Essa posição, alguns podem entender. Olha aí, olha, ela assumindo aqui a posição. Não, ela não assumiu a posição de homem, não. Ele simplesmente passou a autoridade dele para ela. E ela deixou claro que, ó, tudo bem, eu vou tomar essa posição aqui, tá? Mas o crédito disso não vai para ti, tá? E ele concordou. Exatamente. Então, a gente precisa entender o nosso papel. Quando nós estamos posicionadas, querida, eu quero te dizer, quando você está ali no seu papel de auxiliadora, que você se submete a essa autoridade do homem, porque presta atenção, vem Cristo, vem o teu marido e vem você. Quando eu estou debaixo dessa autoridade, quando eu estou debaixo dessa missão, eu estou protegida. Tudo que vier aqui, ó, primeiro vai pegar aqui, ó, vai pegar no meu marido, né? Eu estou o quê?
protegida. Mas quando eu saio desse lugar, porque muitas vezes a gente quer, né? Eu posso, eu sei, e aí eu achei muito interessante quando o pastor Márcio trouxe isso. Ela não saiu do posicionamento dela, ela continuou, ela foi ali como juíza naquela guerra. Ela não tomou lá, não, agora eu vou ser, né? Aqui eu vou ser o general de guerra. Ela não tomou esse lugar. A gente vai no comparativo, né? É diferente de Jezabel. Porque quando Acabe vai lá se queixar, ela toma posição, olha, quero ver se ainda hoje ele não vai estar morto. Ela toma uma posição de liderança ali. Isso. Né? Então, há uma diferença gigantesca. Né? E, assim, essa posição aqui de Débora, eu acho maravilhoso. Porque ele passa para ela a incumbência que é dele. Isso. E ela também, ao mesmo tempo, ela lembra que ele é o líder. Mas deixa claro que naquela situação, ele está perdendo o crédito daquilo que Deus confiou a ele. Né? E tudo bem, vai ser uma mulher que vai fazer isso. Agora, o crédito também vai para ela. E ele concordou. Perfeito. Então, eu pego agora, como auxiliadora, eu vou ajudar esse marido a ser quem o Senhor sonhou para que ele seja. Eu sou aquela mulher que vou fazer. É como aquela história que eu já até contei aqui para vocês, né? Sobre aquela história do presidente, né? Do Barack ali, né? E a Michelle Obama, que estão ali naquele restaurante, né? E de repente chega ali um ex-namorado e ele diz: se você tivesse, né? Quer dizer que se você tivesse casado com ele, você seria a dona de todos esses restaurantes. Ela disse: não, meu querido, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Meu Deus, olha a diferença, né? Então, quer dizer, a mulher, ela coloca à disposição todos os dons, todos os talentos, tudo aquilo que Deus entregou para ela, para fazer daquele homem, né, justamente aquilo que o Senhor projetou para que ele fosse. Isso não perde o brilho dela. Pelo contrário, todo mundo vai olhar. Por isso que aí eu digo que aquela frase que diz assim, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu digo que ela está errada. Para mim, a frase é a seguinte: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Com certeza, né? A questão é uma questão cultural, né? Que se colocou isso em que a mulher deva andar atrás do homem. Não é? E lembrando aqui de Gênesis, né? Sobre a criação da mulher, e eu gosto de falar isso, né? Sobre a idoneidade, a capacidade que Deus formou a mulher. Essa palavra idoneidade, ela também tem origem, tá? de poder. E eu gosto de dizer que a mulher nasceu empoderada. Aí o feminismo veio, mostrou uma forma de empoderamento errada, né? Que ela diz: olha, tu tem que tomar a posição do teu marido para te poder ser empoderada. Isso. Tu tem que mandar na casa, tu tem que mandar em tudo, senão tu não tem poder. Não é? Esse empoderamento Deus colocou na mulher lá no Éden. Mas esse empoderamento é para auxílio, para controle, para dar direção à família. Isso é tão forte que a Bíblia diz assim, que a mulher sábia, olha só, ela edifica a casa. Amém. Mas a insensata, com as próprias mãos, destrói. Ou seja, a mulher tem um poder de construir, mas também tem o mesmo poder para destruir. Isso. Então, ela foi criada empoderada. A questão é o que você está fazendo com esse poder. Se você está construindo... Gente, eu conheço mulheres assim, de autoridade fantástica. Gerentes de banco, conheço juízas, conheço médicas, tá? E aí eu falo com uma certa tristeza algo, não pelo fato de exercer essa função, de maneira nenhuma, mas que a maioria, muitas vezes, se perde na função. A maioria perdeu o casamento, a maioria perdeu a família, né? Exatamente porque entendeu, teve um entendimento errado desse poder que Deus deu a ela. Em vez de ela adicionar isso, como mãe, como esposa, ela simplesmente se deixou iludir, como você falou aqui, coloca o óculos de empoderamento de maneira diferente e começou a tomar posições erradas, né? E aí o que é como consequência? Perde a família. Verdade. Eu não estou dizendo que a mulher que consegue galgar esses passos na sociedade, ela vai perder o casamento. Não é isso. Eu estou dizendo que quando ela, em vez de aproveitar essa ascensão que foi permitida a ela,
para que ela adicione isso como esposa, ela muitas vezes está ignorando o papel de esposa e de mãe, né, em virtude de uma carreira secular. É isso que estou me referindo. Verdade. Então a gente vai agora, né? Nós já vimos o homem como protetor, nós vimos a mulher como a auxiliadora e agora nós vamos ver o marido agora como líder. O líder, né? Essa palavra líder, ela tem um poder, uma conotação às vezes errada, né? O líder é o que está à frente, é o que toma decisões, é o que manda. Não, isso aí é o chefe. O líder, ele lidera pelo exemplo. Então, se eu quero respeito, eu tenho que liderar com respeito. Se eu quero o amor da minha família, da minha esposa, eu também tenho que fazer da mesma forma, liderar com amor, para que seja correspondido isso. Senão, é muito complicado. Eu gosto aqui de 1 Pedro 3,7, diz assim: maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Né? Olha que palavra maravilhosa. Isso é um direcional para nós homens. Ele está dizendo, tem entendimento para que você não haja sozinho. Você haja junto com ela, para que a oração de vocês como casal, como família, chegue até diante de mim, para que não seja interrompida essa oração. Não é? E tem algumas frases que eu marquei aqui, eu achei muito, muito interessante. Né? Resista ao inimigo e não à família. Rapaz, a gente conversando com amigos e alguns diziam assim, né? Márcio, era para mim estar bem melhor. Essa frase é comum a gente ouvir em roda de homens conversando. Era para mim estar bem melhor. Eu tinha oportunidade de dizer, cara, mas a minha família, ou então ele diz a minha esposa, né? E quando a gente ouve essa frase, a gente fica pensando o quê? Tá faltando um posicionamento. Tá faltando um alinhamento, porque se a esposa ela tem esse potencial de edificar, ela tem um potencial também de destruir. Então, se está dando errado para o homem, é porque a mulher está destruindo? Seria essa a vertente? Claro que não. Claro que não. Existem coisas muito básicas do casamento que vai nortear isso. Primeiro, quando o homem ele ama a esposa ela vai responder isso com respeito. Né? E o que é um respeito? O respeito não é a omissão da verdade. Né? Eu cometo algo errado, tá? Mas a gente me ama, ela não pode me contrariar porque ela me respeita. Contrariar não é de respeitar. E muitas vezes isso, para alguns homens, ele recebe como de respeito. Pô, mas tu é sempre do contra. Tu nunca tá a favor de mim. Eu tenho os planos, tá? E quando eu vou partir, por isso que eu não gosto de conversar contigo, porque tu nunca me apoia. São frases assim célebres, né, que a gente ouve com uma certa naturalidade. Eu lembro de uma situação viajando, a gente estava em São Paulo, eu e um amigo, e aí eu gosto de sempre comprar alguma coisa para minha esposa, ela sabe disso, algum tipo de lembrança. E eu fiz umas compras, ele ficou observando e disse assim, mano, o que eu compro para minha mulher? Eu disse, cara, não sei, eu sei o que a minha gosta, né? Agora, como é que eu vou saber o que a tua esposa gosta? Porque é algo íntimo, é particular isso. E ele ficou e resolveu ligar para ela. E ele ligou assim, você quer que eu traga o que para ti? Cara, esse tipo de frase, o que a mulher vai entender? Não é? Então você já quebrou uma etapa fundamental, que é o efeito surpresa. Já não é mais surpresa. Não é? E eu lembro que isso acabou terminando num BO entre eles. Por último, ele disse assim, por isso que eu não gosto de te perguntar nada. Quando ele falou isso, eu fiquei bem preocupado. É muito interessante, né? Então, a frase foi o seguinte, resista ao inimigo, não resista à sua família e não resista à sua esposa. Então, quando o marido ele é o líder, isso não quer dizer que porque ele é o líder, que ele, né, vai ser o autoritário, que ele disse, acabou, pronto. Não. Aí eu lembrando aqui, você falando, eu lembrei de algo importante. Eu lembrei da história de Abigail,
né? Porque Abigail, ela tá lá, né? Tem ali aquele esposo, né? Que era Nabal, né? A Bíblia diz que já era um homem sensato, um O homem significado do rude, nome né? dele já é esse, É né? insensato. E aí aquele homem toma uma decisão totalmente errada. Sim. E Davi fica furioso naquele momento. E Davi já sai com uma sentença. Vou matar todo Vai mundo. exterminar Vou o povo exterminar todo. o povo todo. Vou exterminar quem estiver lá, né? E naquele momento um servo ouve, corre e conta para Abigail, né? E naquele momento Abigail se prepara, pega tudo que ela tinha ali para chegar lá. E ela já chega naquele momento de humilhação diante de Davi, pedindo perdão, né? Ali falando para Davi, olha, meu senhor, me perdoa, né? Então, se colocando até como culpada, né? Pelaquela situação. E ali, naquele momento, aquela mulher, ela consegue, com sabedoria, aquela mulher, ela consegue ali acabar com aquela sentença de morte, com aquele decreto de morte, porque Davi já tinha decretado, né? Então, você olha ali, aí você pode dizer bem assim, ai, foi submissa, ela passou o marido dela. Não, por quê? Porque nós ali estamos submissos enquanto esse teu marido, ele tá também em obediência ao Senhor. Passou, ele não está em obediência ao Senhor? Então, o que acontece nesse momento? Aí eu estou em obediência ao Senhor. Ela foi em obediência ao Senhor. Ela foi servir Davi, porque Davi era um homem de Deus, né? E ela sabia disso. E aquela mulher, naquele momento, ela se apressa, né? Para quê? Para que aquela sentença que havia sobre a casa dela, sobre a família dela, não repousasse. Então, Deus abençoa. Por quê? Mas ela está debaixo da missão do Senhor. Ela não saiu debaixo de uma missão. O significado da palavra submissão é estar abaixo de uma missão, né? Sub, abaixo. Então, abaixo de uma missão. Então, eu tenho que ter uma missão e a gente tem que estar abaixo dessa missão. Por quê? Porque eu vou dar direcionamento para a gente avançar nessa missão. Então, como esposo, como homem, eu tenho que dar uma direção sobre a vida dela, a vida espiritual, a vida material, não é? Aqui, por exemplo, vamos ser bem claro, né? A gente conversa, chega no entendimento. Amor, eu quero fazer tal coisa. Eu vou analisar se é interessante, a gente vai discutir. Só um exemplo, né? Você está terminando agora terapia, né? Curso de terapia, né? Terapeuta. Nós conversamos, chegamos no entendimento, né? Vamos fazer, né? Lógico, eu vou patrocinar isso. Isso é uma missão. Eu tenho que dar também esse direcionamento sobre a esposa. Olha, é triste a gente falar isso, tá? Nós não somos, nunca seremos a favor de divórcio. Nunca. Não há bênção para divórcio. Deus não abençoa o divórcio. O divórcio, ele veio pela dureza do coração. A Bíblia menciona isso várias vezes. Não tem uma outra justificativa a não ser a dureza do coração. Paulo diz que é melhor e que se reconcilie até. Mas é muito triste quando a gente chega a uma conclusão que o divórcio fez bem para alguns, não é? Mulheres que viviam debaixo de um jugo em que, quando se divorciaram, tiveram um segundo casamento, conseguiram ter uma vida muito melhor, muito mais feliz, tiveram uma direção melhor, o esposo deu proteção, deu orientação e ainda conduziu ela até os pés do Senhor. Infelizmente, a gente ouve esse tipo de história. Não deveria acontecer esse tipo de história, né? Mas por que então acontece isso? Troca de papel. O homem, ele não exerceu o papel dele e muitas vezes a mulher não. Isso é um caso, mas tem o inverso também. Sim. Né? Nós conhecemos casais em que ele vivia uma vida super complicada, com um salário, tá? Vida difícil, a família tinha que estar auxiliando ele para não passar necessidade. E aí o casamento dele acabou, ele adquiriu um novo casamento e tudo deu certo. Casa própria, enfim. E a gente fica analisando que o quanto que a palavra é real, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Amém. E a insensata com as próprias mãos a destrói. Agora deixa eu te falar algo, tá?
o balizador disso tudo, eu sempre vou estar repetindo isso, porque não tem outro balizador. É a palavra de Deus. A Bíblia, ela vai balizar. É questão que muitas vezes a gente quer corrigir situações através de experiência dos outros, né? E experiência, eu digo que é como impressão digital, cada um tem a sua. Mas temos que ter algo que vai nos balizar e nos condicionar a uma vida realmente melhor. E não tem outra, a não ser a palavra de Deus. Amém. Então, a gente já viu aqui, né? Agora, nós vimos o marido como líder, agora nós vamos ver essa esposa como uma apoiadora, né? E nós precisamos entender, queridas, que os homens, eles precisam ser respeitados e honrados. Homens precisam ser respeitados e honrados. Quanta desonra nós vimos, né? Diante de muitas coisas, sabe? Às vezes a gente está atendendo casais e a gente vê, né, a mulher dizendo: você é mentiroso, você está mentindo. Ou às vezes a gente está numa rodada de amigos e ali, né, comendo alguma coisa, e aí começa uma conversa e aquela mulher pega ali e diz: não, você está mentindo, isso aí é mentira. Gente, respeito e honra, né? Por mais que seu marido, de repente, se equivocou em algo, né? Chegue em casa e converse com ele, né? Eu lembro de uma pessoa, uma vez chegou, né? Um parente nosso mesmo, chegou conosco e perguntou assim: vocês não brigam? E, né? E aí eu disse assim: não, a gente não precisa de plateia. A gente não precisa de plateia, gente. A gente tem os nossos momentos, né? Que eu discordo. Nós temos os nossos momentos, né? Que são mais aguçadas, mais calorosas, algumas, né? Discussões, né? Mas nós não precisamos de plateia, né? Então, eu preciso entender que esse marido, ele precisa ser respeitado. Tá? Independente, mas meu marido é ímpio, meu marido não é cristão. Querida, você deve honrá-lo, né? Porque a palavra de Deus vai falar, né? Que a mulher ali, ela tem que se submeter, ela tem que honrar, ela tem que respeitar o marido. Então, eu vou entrar nesse lugar de respeito e submissão. Porque quando eu entro nesse lugar, né, nós já falamos aqui várias vezes sobre princípio. Isso é princípio. Quando eu vivo princípios, eu vou viver as promessas. Eu vou me deliciar de tudo aquilo que o princípio traz consigo. Agora, quando eu ando nesse lugar da desonra, do desrespeito ao outro, eu também vou ter consequência, né? Então, quando eu quebro esse princípio também vai me quebrar, né? Então, muitas vezes a gente vê, alguns anos atrás eu atendia uma mulher e eu conversando com ela, e ela agora desesperada, aquele casamento, o marido disse que não queria mais nada com ela, que aquele casamento já tinha chegado ao fim. E aí ela foi buscar em Deus, foi buscar oração, e aí queria limpar a igreja, e queria, enfim, fazer da noite para o dia aquele pó do pirim-pim-pim, porque os crentes hoje querem o pó do pirim-pim-pim, ou a comida, né, pedida, né, faz uma ligação e a comida rápido chega, sim, né, fast food. É uma geração do fast food. E aí eu, conversando com ela, eu digo: minha filha, deixa eu te perguntar, quanto tempo faz que você vem trilhando esse caminho de desonra, de insubmissão com seu marido? E ela olhou para mim e disse: pastora, fazem 10 anos. Eu digo: então você acha que do dia para a noite você vai reconstruir esse caminho? Eu digo: não, querida, a reconstrução, ela é muito mais difícil do que quando a gente constrói, que a gente começa do zero. Então, cuidado. Se você está trilhando esse caminho, minha irmã, da desonra, sabe, de não ser essa mulher que é apoiadora do teu marido, é aquela mulher que só critica, tudo critica, sabe? Não, Deus deu ao homem o poder de conquistar, e você tem que elevar esse homem, você tem que ser esse apoio, essa apoiadora do teu marido, sabe? Que você tem que estar lá e dizer: não, meu amor, você vai conseguir. A crítica, ela impede de agir com ousadia. Então, quando você critica esse homem, você impede ele. Então, muitas vezes, meu marido está ali em situações e eu digo para ele: não, vai dar certo. Vai lá, vai dar certo isso. E muitas vezes ele vai ali
sobre aquela palavra. E quando ele volta, ele disse, amor, deu certo. Deu certo aquilo ali, até o Senhor me surpreendeu mais ainda. Por quê? Porque eu tenho que estar nesse lugar de ser o quê? A encorajadora. Vamos lá, amor, vai dar certo, né? Eu lembro em uma época da nossa vida em que nós discordamos em algo, né? E o meu marido foi fazer, eu disse, olha, ok, eu vou estar com você. Né? Por quê? Porque o Senhor me fez para estar apoiadora. Eu já tinha dado a minha palavra, eu já tinha dado aquilo que, né, eu pensava sobre aquela decisão dele. E dali, gente, deu tudo errado. Deu tudo errado para ele, né? Mas naquele momento ele para ali e ele olha e ele sabia que aquilo estava errado. E aí eu não preciso chegar. Hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo alguns stories, eu estava vendo aquele pastor Rick Warren, né? Que é do livro Uma Vida com Propósito. Nossa, e ele falou algo que está queimando aqui no meu coração. Que ele falou: olha, Deus não nos fez como advogado, Deus nos fez como testemunhas. O Senhor disse, olha, vocês são testemunhas de Cristo. Minha irmã, você não é advogada. Por mais que você exerça aí, vai ver que tem uma advogada agora me ouvindo. Mas quero te dizer que nesse casamento tu não é advogada. Tu é testemunha de Cristo. Então, naquele momento eu sabia, mesmo não sabendo essa palavra aí que foi liberada, mas eu comecei a testemunhar Cristo na minha casa. Quando meu marido vinha, no meio do caminho, ele vinha, meu Deus, eu vou ouvir o que ela vai dizer, eu não lhe falei, eu não disse que ia acontecer dessa forma, eu não disse isso, mas naquele momento eu disse, não, Senhor, eu vou tomar uma outra posição. Eu arrumei a casa, me preparei, nos preparamos, arrumamos tudo ali. E quando ele chegou ali em casa, eu estava como o quê? Não como uma mulher crítica, mas eu estava como uma apoiadora. Deu errado? Amém. Vamos lá, agora vai dar certo. Deus vai nos abençoar. Né? Então tinha uma palavra, eu estava ali não como uma crítica, porque se você tiver aí, minha irmã, talvez seu marido não consegue chegar a certos lugares, talvez a família de vocês aí está um caos, sabe por quê? Porque em vez de você ser uma apoiadora, você está ali naquele lugar de crítica ou de advogada, em vez de ser uma testemunha de Cristo ali na tua casa. A obediência, ela lhe dá acesso a muita bênção, né? O lugar de acolhimento, ele traz paz no coração, né? O que a Célia está comentando aqui, isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, né? Na verdade, há 17 anos atrás. 17 anos atrás. E eu lembro perfeito disso, porque quando eu retornei, né, era uma viagem, trabalho, enfim, quando eu retornei para casa, eu vim com essa preocupação. Imagina, você sai para uma situação e você retorna numa outra condição, né? E ser bem recebido em casa me deu orientação, né? Então, olha como é que é importante o papel da mulher. Agora, preste atenção, tá? Seu marido está voltando para casa, né, de algo que você orientou que não ia dar certo. E quando ele coloca os pés dentro de casa, a primeira coisa que ele recebe, às vezes não é nem uma palavra, é um olhar crítico, né? Porque a gente fala com as expressões, a gente fala com o olhar, você não precisa nem verbalizar, não é? Eu digo que o silêncio, geralmente, ele fala mais do que as palavras, né? E o pior do silêncio é que ele fala além do que as palavras. Porque na palavra a gente fala algo, já está ali o entendimento. O silêncio, ele abre espaço para especulação, né? Sim. Você fica ouvindo o que não foi dito. Né? Enfim, então, esse ambiente, né, acolhedor, ele vai te dar acesso a umas coisas muito interessantes. E eu lembro que aquela ocasião foi um divisor de águas na nossa vida, né? Dali em diante, houve um alinhamento entre nós, e não foi coincidência, mas foi no mesmo ano em que Deus nos presenteou com Casados para Sempre. Nós começamos a fazer o curso, né? Tivemos uma lição que marcou muito a nossa vida, a lição do acordo, né? Tivemos esse entendimento, né? E ali eu comecei a entender algumas coisas como homem, como marido, de posicionamento em que eu precisava tomar, né? E a expressão provedor, muitas vezes, para o homem, está muito em cima da questão financeira.
né? O homem ele está com o entendimento de conquista. Então, quanto mais ele conquistar, quanto mais ele prover para sua casa de conforto, mais o homem se sente bem, não é? Há uma expressão do esposo de Ana, né, que eu acho muito interessante, que quando ele vê Ana com aquela angústia, ele diz assim: escuta, eu não te basto, não. Se achando, né? Ele disse: será que eu não te basto? Poxa, olha, preste atenção. Para a Penina eu dei uma porção, para ti eu te dou porção dobrada. Olha só como eu te honro, isso não te basta. Olha só, esse é o pensamento mais natural do homem, não é? Comprei um carro para ti, paguei tua faculdade, e tu tá desse jeito, tu não tem motivo para estar assim. Tem comida todo Tem dia na comida, mesa. né? Tu te veste da maneira que tu quer. Então, vou lhe dar uma coisa, né? Às vezes você olha para um casal com muitas restrições financeiras, né? E você enxerga um brilho no rosto da esposa que você não enxerga este mesmo brilho no rosto de uma que tem tudo na questão financeira. Então, incrível então isso. a gente precisa entender aqui que o homem como provedor, né, Sim. que é um dos papéis do homem, ele não pode entender que ele é somente o provedor financeiro, né? Todos nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu tenho essas necessidades, né? Existem emoções. Então, o homem ele precisa entender. Então, ele é o provedor daquela mulher que está entrando na menopausa, né? Daquela mulher que ali, naquele momento, está entrando na menopausa e aquela mulher olha aquela situação ali e muitas vezes a maioria das mulheres falam sobre isso, né? É aquele calor extremo e às vezes a mulher tá, ai, tu não sabe o que quer? Eu coloco o ar-condicionado lá, quando você reclama, né? Então, eu preciso entender que eu também sou provedor disso. Eu preciso entender, eu vou buscar, eu não entendo disso. Eu não entendo, mas, gente, hoje a gente tem acesso aí à internet, vai lá, busca, acompanha ela no médico. Quando ela for ao médico, vá lá, doutor, como é que eu posso ajudar a minha esposa, né, nessa área? Porque muitas vezes, ontem eu estava assistindo uma das minhas aulas e eu achei tão interessante. Num dos manejos, e a mulher falando, ela disse, eu sou tão grata ao meu marido porque eu não sei como ele suportou, porque eu não suportaria o que ele suportou. A mulher estava com depressão, ela não tomava banho, né? Tinha dias que passava dias sem tomar banho e aquele homem ali se entregando, e ela falando. Então, quer dizer, gente, a gente precisa entender. Às vezes é uma depressão que bate, querida, e você não está imune a isso. Ai, eu sou crente, eu não tenho... Não, querida, né? Por isso que até a própria Bíblia diz assim, não andeis ansiosa, porque existe. Existia depressão, existia ansiedade, isso já existia, meu irmão. Então, nós precisamos tirar essas crenças limitantes e começar a buscar ajuda. Então, meu irmão, você não é só o provedor da sua casa de pagar as contas. Amém, porque o Senhor está te dando graça para você fazer isso. Mas Deus te deu muito mais capacidade para olhar essa mulher com amor, acolher ela, entender ela como você leu aqui em 1 Pedro, né? Como a parte mais frágil ali. E assim, né, mesmo que você consiga prover tudo isso, tem algo muito mais importante, né? O homem, ele é o balizador da família para levar os caminhos do Senhor, né? E aqui eu deixo uma palavra assim para liderança, para pastores, tá? Às vezes é muito comum e até triste a gente comentar isso, né? Pastores tão dedicados à obra com a família perdida. Pastores que muitas vezes nem a esposa o acompanha. Ou muitas vezes o casal é extremamente dedicado ao ministério e os filhos. Como homem, eu tenho esse dever, essa obrigação. Gente, isso não é opcional, tá? Isso é um dever do homem, ele dá direção à família dele. Quando eu digo direção, eu estou dizendo direção aos caminhos da palavra de Deus. Olha como é que é interessante. O Velho Testamento, ele encerra com Malaquias, o último profeta, e a última profecia do Velho Testamento, ele é um posicionamento para o homem, não é para a mulher. Qual é o posicionamento? O coração dos pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais.
Essa é uma posição, um direcionamento que dá para nós. Então, Amém. o homem ele tem esse dever de posicionar, tá, a família dele. Quando ele posiciona a família, automaticamente ele posiciona a esposa, ele posiciona o filho. E esse posicionamento, se o casal é cristão, melhor ainda. Mas se é só você que é cristão, meu irmão, minha irmã, peça a direção de Deus. Amém. Esteja debaixo do que a Bíblia ensina. Amém. Para que você receba também, através da obediência, e acesse aquilo que Deus tem para você. Amém. Vamos agilizar aqui para a gente concluir isso aqui. Então, agora nós vamos ver a esposa como a administradora. Esse homem, ele é o provedor. Agora nós vamos ver essa mulher o quê? Agora administradora, né? Então a gente vê isso claramente lá em Provérbios 31. Aquela mulher, sim, ela é uma boa administradora daquilo que chega na casa dela, né? A Bíblia diz que essa mulher de Provérbios 31, ela acorda cedo, ela dá ordem às suas servas. Aí tem mulher que chega comigo e diz bem assim: mas pastor, eu não tenho serva não. Eu digo: tem sim, menina, a máquina de lavar, tem a cafeteira. De manhã cedo a gente já coloca elas para trabalhar, para nos ajudar, né? Então essa mulher, ela é ágil, ela é sábia, né? Então nós precisamos ser habilidosa. Essa mulher, ela é habilidosa. Então, hoje, como é que eu vou gerenciar tudo aquilo que está chegando na minha casa? Porque, às vezes, o marido constrói, o marido está trabalhando lá, ele está provendo, ele está trazendo para casa recurso, ele está trazendo a comodidade para casa. Mas aí, a despensa estragam. Alimentos estão sendo estragados, né? Ali na despensa, né? Às vezes os legumes, as crianças comem as coisas, deixam ali pela metade, né? É aquela mulher que chegou um a mais naquele dia, ela disse: opa, já vou correndo para a loja e comprar um monte de roupa, né? Então, olha só, será que você está sendo uma boa administradora daqueles recursos que está chegando na sua casa? Né? Será que você está sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus? Porque a mulher de Provérbios 31, ela era essa mulher. Ela era habilidosa, ela ajudava ali, ela acordava cedo, ela dava ordem às servas e ela já ia cuidar dos negócios dela, ela ajudava o marido dela nos negócios dele ali, né? Ela procurava ali, eu sempre digo que toda mulher antigamente tinha uma latinha com o quê? Com agulha, com linha, com botão. Hoje, se cair um botão, a mulherada fica desesperada. Corre no shopping, ela né? fica, vai correr no shopping, vou correr em algum lugar para resolver esse problema. Por quê? Porque não sabe. Muitas realmente não sabem fazer. E essa mulher de Provérbios 31, ela vem nos ensinando. É economia, sabe? Eu nunca a gente consegue viajar se você economizasse. Né? Se você fizesse mais comida em casa e menos comida do fast food, né? Se você deixasse algumas coisas, parasse de comprar roupa todo mês, será que vocês não conseguiriam fazer essa viagem? Conseguiriam, mas eu não estou sendo uma boa administradora, né? Ela reconhece o plano de Deus, é necessário investir tempo com ele diariamente. Então, querida, se você quer ser uma boa administradora, invista nisso, né? E aí, nós precisamos entender, querida, se você trabalhar nessa boa administração, teu marido vai ser próspero e você também, né? Amém. Marido, exemplo, coração de Deus. Como é o coração de Deus, né? Olha que coisa interessante. Marido, segundo o coração de Deus. Como é o coração de Deus? A gente pede perdão e espera um tempo para ser perdoado. Não, é de imediato, não é? E também Deus não fica esperando se eu me arrependi de verdade. Ele concede o perdão. Esse é o coração de Deus. E muitas vezes a gente vê algo assim. Uma vez eu conversando com um amigo, ele disse assim para mim: cara, porque você não conhece ela. Ela é difícil, meu irmão, tá? Eu já tentei conversar com ela, pedir perdão, e assim, irmão, ela não perdoa assim fácil, não. Eu disse: olha, perdão para alguns vai ser um ato, para outros vai ser um processo. Não quer dizer que a pessoa não perdoe ou não. Agora, deixa eu lhe dizer algo. O seu perdão é independente do dela. Eu não posso esperar que a Gissélia me perdoe para que eu me sinta perdoado. Imagina se fosse com Deus assim. E aí, Senhor, tu me perdoa mesmo? Senhor, eu estou mesmo perdoado? A Bíblia diz que nós confessarmos nossos pecados ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade.
Ponto. Amém. Não tem mais ponto seguido sobre isso. O assunto Amém. já muda, não é? Agora, é claro, a gente entende que tem situações em que vai ser um processo. Eu estava aconselhando uma pessoa recentemente e ele, falando sobre isso, ele disse, olha, para quem está pedindo perdão, geralmente é um ato. Para quem vai liberar o perdão, geralmente é um processo. Amém. Né? Porque nesse processo, você vai passar pelo caminho da confiança, que talvez você já tenha quebrado anteriormente. Né? Então, para se perdoar assim, imediatamente, com certeza vai ser um processo um pouco difícil. Né? Mas faça a sua parte. Né? E fale com Deus. Não fique cobrando da pessoa. E aí, tu me perdoou? Mas tu me perdoa mesmo? Né? Deixe coloque isso na mão de Deus, Senhor. Eu me arrependi, eu larguei essa prática, né? O Senhor sabe que isso me trouxe dano e eu estou realmente arrependido. Senhor, agora eu te peço uma ajuda com o coração da minha esposa. Amém. Senhor, eu quero uma ajuda no coração do meu esposo. Tu conheces ele melhor do que eu. Amém. Eu fiz o que a tua palavra mandou. Então, daqui em diante, Senhor, eu vou somente regar com as minhas orações. Né? E no tempo certo, Deus vai lhe dar uma resposta. Amém. Então, nós observamos aqui sobre esses papéis do homem e o papel da mulher. E nós estamos aqui finalizando já isso. E é importante entender que você e o seu cônjuge, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, sabe? E uma pergunta que eu quero deixar aqui, que foi uma pergunta que me impactou em uma conferência que eu fui mês passado. E ela perguntou assim, ela disse, olha, se você quer saber se você está fazendo aquilo que o Senhor realmente fala na sua palavra, me apresente seu marido. Ou me apresente a sua esposa. Do jeito que eu vê-la, eu vou saber se você está sendo um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se você está sendo um homem ou uma mulher que reflete Cristo. Porque muitas vezes a gente está vendo casais cansados, mulheres cansadas, mulheres desleixadas. Por quê? Meu irmão, não, ela que não quer. Não, é porque você não está cuidando. E se o marido também está andando da mesma forma, é porque você também não está cuidando. E você tem que lembrar que você é uma testemunha, que você reflete a imagem de Cristo. Então, nós como casais, eu e o Márcio, né? Nós precisamos o quê? Refletir a imagem de Deus. Estávamos agora em uma conferência, final de semana, e eu achei muito interessante, que eu estava até brincando ontem com a moça, e ela chegou do meu lado, e ela ficou com a voz tão suave, ela, pastora, né? E pegou assim em mim, e aí eu já fiquei com a mão assim estendida, né? Para receber a palavra. E ela disse, a senhora é tão elegante, né? E aí, isso fala sobre o meu marido, isso fala sobre ele. Então, quando ele também está bem cuidado, isso também vai refletir sobre mim. Então, nós precisamos desempenhar bem o nosso papel de cuidar, de amar, de respeitar, de nos submetermos uns aos outros. Nós fomos feitos para cuidar um do outro. Então, eu cuido do Márcio, o Márcio cuida de mim. Por quê? Porque naquele grande dia, nós vamos apresentar ao Senhor. Né? Amém. Isso é muito bíblico, né? Porque a mulher, ela é formada pelo homem. Amém. O homem, ele forma a mulher. Né? Você consegue formar o caráter da sua esposa. Amém. Você consegue alinhar a sua esposa com o Senhor. Né? E eu sempre gosto de dizer isso, que para mim a maior recompensa, o maior elogio que eu posso receber é quando alguém diz assim, a sua esposa é uma mulher de Deus. A sua esposa é uma pessoa séria nas coisas dela, é uma pessoa responsável. Nessa ocasião aí foi até engraçada, né? Que a mina... eu estava do lado quando ela falou isso, e ela olhou para mim assim e disse assim, mas pastor, o senhor também é muito elegante. Aí ela disse, não, fica tranquilo, filha, eu ando na palavra de João Batista, importa que ela cresça e eu diminua, não tem problema, eu sou bem humilde quanto a isso, né? Mas assim, a alegria, a satisfação, e eu penso que todo homem, ele deva se sentir muito feliz. Amém. Quando alguém diz assim, poxa, que bom a tua família. Amém. Né? Eu lembro que um dia a gente estava saindo do shopping, e aí eu encontrei um amigo há muito tempo não via, e ele olhou para nós dois e disse assim, poxa, que legal ver vocês dois juntos, né? O casamento dele tinha acabado, né?
E ele disse, poxa, cara, que bom, tô vendo tua esposa, tá bonita, né? Você cuida bem dela e tal. Para nós homens. E, assim, isso é maravilhoso de ouvir. Né? Eu me sinto, assim, recompensado quando eu consigo ouvir isso. Amém. Né? Porque eu me sinto como protetor, eu me sinto como o Amém. provedor. Né? Então, quando a gente consegue ter esse benefício, com certeza Deus também vai agir conosco. Deus vai nos dar a orientação de como prosseguir nessa vida de casados para sempre. Amém. Então, finalizando aqui, nós queremos dizer para você, mulheres, que você veja, né, o sorriso de Cristo no olhar do seu marido quando você se submeta. Então, se submeta, sabe? Que aí você vai conseguir ver Cristo no olhar do seu marido, né? E maridos, olhem também para suas esposas e quando vocês estiverem ali amando, vocês vão ver o sorriso de Cristo nelas. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém.